Você sabe aquele filme que fala sobre relacionamento, mas sem ser clichê? Que emociona, mas também consegue fazer você rir? Então, a dica de hoje é para você que gosta de histórias de amor, mas que quer fugir daquelas comédias românticas padronizadas, chatas. Não sai daí. N'en déplaise à certains, on rencontre parfois l'amour irréversible. Victor et moi. C'est toute une histoire. Je savais déjà que c'était autour de lui que toute ma vie s'articulerait. Comment tu t'appelles? Sarah. J'étais comme un moustique attiré par une ampoule, sur le point de griller. Je sais pas si c'est l'alcool ou si elle est devenue moche pendant que je dormais, mais au réveil, putain, c'était plus la même. Vous avez annoté tout mon texte là? Ah oui? Le problème, c'est qu'elle va me castrer. Monsieur e Madame Adelman conta a história de um casal que ficou junto por 45 anos. Exatamente. A história começa no funeral do Victor, um renomado escritor, e com a mulher dele, Sarah, sendo abordada por um jornalista que deseja escrever a história de vida de Victor pelo olhar dela, da mulher dele, que o acompanhou a vida inteira. Aí, o que acontece? Você acaba embarcando nessa narrativa da Sarah e vai entrando na intimidade do casal. Vai conhecendo as minúcias, os segredos mais íntimos, aquelas complexidades deliciosas dos relacionamentos entre casais. E você consegue passar ali do drama para a comédia. O filme propõe isso pra gente de uma forma que a gente nem percebe. Delicioso. E tem outra coisa que é muito legal também. Bem distanciado daquela forma melosa e real de retratar os casais e os relacionamentos. A delícia do filme está justamente nisso, em mostrar esse lado humano das relações. Tem a mentira, eles se machucam, eles se enganam. E tudo isso é o quê? Simplesmente humano. O que ele mostra é que o crescimento se dá no individual, mas principalmente na troca, em relação. Eu acho que, acima de tudo, esse é um filme sobre parceria. Mas acho que vale a pena enfatizar a personagem da Sarah, que é interpretada no filme pela atriz Doriane Tillier. Por quê? A Sarah é uma mulher como nós todas, como você, Laura, como eu, Jaque. Porque é uma mulher decidida, que toma a frente das decisões realmente na vida, feminista, empoderada, mas que tem seus ciclos e que às vezes tem seus momentos de fragilidade, como todas nós. O longa é dirigido por Nicolas Bedos, que interpreta Victor, o escritor. Inclusive, a estrutura narrativa do filme é diretamente relacionada à profissão dele de escritor. É todo divididinho em capítulos. É lindo de ver e muito interessante como você vai entrando no filme, mergulhando na história, sem precisar daquele melodrama, sabe? Em alguns momentos tem alguns pequenos clichês que são sabiamente usados, e em outros os clichês são completamente destruídos. Pourquoi tu pleures? Parce que c'est bien. E no fim, Monsieur e Madame Adelman, que você assiste na Netflix, é um filme sobre amor, sim, mas é muito mais do que isso. É um filme sobre a vida, sobre a existência, sobre a passagem do tempo, sobre a juventude, envelhecimento. É entender que tudo passa. Inclusive, a gente também está de passagem aqui, né? Espero que vocês gostem. Si j'étais une femme, c'est exactement comme ça que je m'habillerais pour aller retrouver quelqu'un. Moi, si j'étais un homme, c'est exactement comme ça que j'agirais pour que ma femme se tire. J'aime bien tout ce qu'elle dit, le regard qu'elle pose sur tout, les gens, les filles. J'ai tout ce dont je rêvais.